Nessa segunda-feira, vamos focar em 3 favoritos. A estreia do campeão atual da Copa das Nações Africanas, o Senegal, que enfrenta a Gâmbia. Depois vamos falar sobre como o Galatasaray vai digerir o primeiro vacilo dos jogos recentes nessa disputa do título contra o Fenerbahçe. O Galatasaray empatou fora de casa com o Sivasspor e isso fez com que a distância entre os dois aumentasse para 2 pontos. Era pau a pau, era a mesma distância de pontos, agora o Fenerbahçe abriu vantagem. O Fenerbahçe joga primeiro nessa 20ª rodada, vai jogar nesse domingo, final do dia. Eu tô gravando esse vídeo ainda bem cedinho no domingo, então pode ser que o Fenerbahçe tenha se complicado, mas também pode ser que o Fenerbahçe tenha aberto 5 pontos. Então isso pode mudar um pouco a pressão para o lado do Galatasaray. Obviamente, vai ser uma equipe que vai entrar mordida e cobrada por esse vacilo no último jogo. E a gente vai terminar falando sobre Atalanta e Frosinone. A Atalanta vem motivada pela classificação sobre o Milan, que levou a equipe para a semifinal da Copa Itália. A Atalanta vai enfrentar a Fiorentina e pode chegar mais uma vez à final da competição. E também, em caso de vitória, pode se aproximar da própria Fiorentina na tabela de classificação e ficar próxima também da Champions League. Faz tempo que a Atalanta não consegue chegar na competição da Champions. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda, dia 15 de janeiro. Vamos começar o nosso planejamento de trabalho às 11 horas da manhã, na estreia do Senegal, o atual campeão da Copa das Nações Africanas, na Copa das Nações Africanas contra a Gâmbia. A gente ainda não vai utilizar o PDF de apoio nessa competição porque ela acabou de começar e eu não quero puxar estatísticas de competições passadas, porque muita coisa muda, né? Escalação muda, convocação muda e também o jeito, às vezes, das equipes jogarem. O que eu tirei de experiência no jogo de estreia, que foi o jogo da Costa do Marfim contra a Guiné-Bissau, e o que a gente pode utilizar por aqui é o seguinte. Primeiro, existe sim uma discrepância técnica muito grande entre as seleções. Senegal, por exemplo, é uma das favoritas a vencer o torneio, junto com o Egito, junto com a Argélia, junto com a Nigéria. Então é muito provável que a gente veja uma diferença técnica muito grande, assim, acima do normal. Às vezes a gente vê uma cotação de 1,40 na Europa, 1,30 na Europa e às vezes o time não favorito consegue ainda criar vários lampejos. Nesse caso aqui, o que eu percebi ontem da Costa do Marfim com Guiné-Bissau é que a Costa do Marfim tinha uma superioridade muito grande em relação à parte técnica, mas o nível, a régua técnica no geral que a gente tem para equipes de 1,30, 1,40, a gente pensa assim, nossa, vai ser uma qualidade absurda. Não é. Existe uma superioridade muito grande entre o favorito e o não favorito, mas a qualidade apresentada pelo favorito ou super favorito, pra gente que está acostumado com uma cotação de 1,20, 1,30 de uma equipe desfilando futebol, não é tão assim, tá? A qualidade técnica geral, a régua, não é tão boa. Por isso que na maioria das vezes os jogos são mais under, porque a hora da finalização, do último passe, sabe, a cereja do bolo tem muita falha, né? Ontem eu trabalhei Costa do Marfim e Guiné-Bissau, até trabalhei o mercado de gols ali, acho que foi uma entrada não tão boa a minha, trabalhei um over à frente, fiquei free betado no 2,5, consegui pegar o segundo gol da Costa do Marfim, mas era uma dificuldade muito grande daquela classe no passe final. Mas quando a gente pega seleções que tem vários jogadores que atuam na Europa, como é o caso do Senegal, a gente pode criar um pouquinho mais de expectativa, tá? Eu acho que essa cotação ela tá correta. Eu não vou te indicar fazer nada pré-jogo nesse tipo de competição, principalmente em relação ao mercado de gols, porque a tendência é ser um jogo mais under, né? A gente já viu isso em competições passadas, principalmente nessa Copa das Nações Africanas. Então eu sempre vou trabalhar aqui comentando sobre o favorito. Senegal, na minha opinião, ele tem jogadores muito bons. O principal jogador do Senegal a gente conhece, é o Sadio Mané, que hoje joga com o Cristiano Ronaldo. Muito provavelmente o Senegal vai ter uma superioridade que permita com que a gente consiga trabalhar a favor no trade. A gente só tem que tomar cuidado com a liquidez do mercado e, obviamente, com o tempo de contagem das apostas, das entradas, tá? Para quem trabalha no exchange sabe como é que isso funciona. Se tiver, por exemplo, com 5 segundos, é muito mais fácil você entrar e sair do mercado várias vezes. Se você tiver com 12 segundos, com 9 segundos, já fica um pouco mais complicado. Mas é muito provável que a gente tenha uma superioridade de Senegal por aqui e eu, como trader, vou em busca dela para tentar estar a favor, principalmente no primeiro tempo. Para você que é um punter, seria muito interessante, por ser um jogo de estreia, esperar, talvez, quem sabe, Senegal um pouco mais nervoso para buscar uma vitória no segundo tempo, com uma cotação mais alta. Quem sabe Gâmbia conseguir marcar um golzinho por aqui. Os últimos jogos de Gâmbia foi uma derrota para a Costa do Marfim,
uma derrota para Burundi e um empate com o Congo. Não é uma equipe que, na minha opinião, poderia apresentar assim tanta dificuldade para Senegal, mas quem sabe, se você conseguir pegar um Senegal perdendo o jogo, uma dupla chance pode ser interessante. Toma cuidado com essas expectativas de Senegal tá perdendo o jogo, vou buscar uma virada. Cuidado com essa situação de gols. Não são, na maioria das vezes, competições com muitos gols, tá? Tomara que essa seja diferente, tá só começando, já teve 2 no jogo de estreia, quem sabe seja um pouquinho diferente. Então, para você que é um Panther, muita cautela, tá? Olha para o favorito sim com muito carinho, mas de preferência com cotações um pouco mais altas. Depois de um tropeço fora de casa contra o Sivasspor, o Galatasaray enfrenta o Kayserispor dentro de casa, com o objetivo de, pelo menos, se manter ali a 2 pontos de distância do Fenerbahçe. Finalmente, depois de uma trocação entre as duas equipes favoritas com a mesma pontuação, dessa vez o Fenerbahçe tem a vantagem de 2 pontos. Eu gravo esse vídeo na manhã de domingo, o Fenerbahçe joga hoje ainda, na parte da tarde, contra a equipe do Gaziantep, fora de casa 1 hora. Então pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, o Galatasaray ainda esteja com 2 pontos de distância para o Fenerbahçe, mas pode ser que essa distância vire 3, vire 5, depende muito da atuação do Fenerbahçe. Eu fiz uma comparação recentemente sobre as duas equipes e o principal ponto de diferença entre elas é a agressividade. Enquanto o Fenerbahçe vai empilhando gols no adversário sem se preocupar talvez tanto com a sua defesa, o Galatasaray às vezes é um pouco mais contido para ter menos problemas defensivos, mas tem mais dificuldades ofensivas. No último jogo contra o Sivasspor fez o primeiro jogo, no último jogo contra o Sivasspor fez o primeiro gol, administrava um pouco o resultado, poderia jogar no contra-ataque, mas ali foi um pouco mais acuado, já poderia ter feito o segundo gol, acabou tomando um empate no final e aí ficou tarde para buscar. Teve chance de buscar o 2-1 depois que tomou o gol, mas ficou tarde, faltou tempo, né? Então foi a primeira vez depois de algum tempo ali das duas equipes se degladiando que uma equipe se distanciou da outra. Então no contexto a gente sabe que o Galatasaray nesse jogo vai vir bastante pressionado. Vamos entender, a gente já sabe que o Galatasaray é favorito e vem pressionado. Todos os critérios que a gente precisa para ter uma vitória talvez do favorito. Agora vamos entender como que o Kayserispor poderia complicar a vida do Galatasaray, que é o importante, né? Nesse momento, o Galatasaray ocupa a 2ª colocação, o Kayserispor está na 7ª colocação. São quase 20 pontos de distância entre eles, né? Então não dá para comparar assim as duas equipes. Mas, como visitante, o Kayserispor não perde tanto, né? Mas vamos abrir um pouco mais o leque dessas informações utilizando o PDF de apoio. Se você quiser ter acesso integral ao PDF de apoio em todos os jogos, é só você se tornar membro do canal. Tem um botão aí embaixo, se você não estiver encontrando o botão, tem algumas pessoas que falam, não estou vendo o botão de seja membro. Abre a descrição do vídeo que tem ali o link para você se tornar membro, tá? O Galatasaray venceu todas as partidas que fez dentro de casa. Ponto positivo para o favorito. Também é uma equipe com muita iniciativa. Em quase 90% dos jogos ele sai na frente do placar. Não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 45% dos jogos ele não sofre gol. Excelente média ofensiva, excelente média defensiva. Vamos olhar agora o que o Kayserispor poderia fazer para complicar a vida do nosso favorito por aqui. Primeiro, o número de vitórias não é tão alto, mas o time chega a quase 70% das vezes saindo na frente do placar. Isso também mostra iniciativa. Esse é o primeiro ponto de preocupação. O segundo ponto de preocupação é que o Kayserispor marca com frequência fora de casa, tá? É uma média maior do que um gol por jogo. Não é uma defesa sólida, a equipe sofre quase 2 gols de média por jogo, mas tem marcado uma média de 1 gol por jogo ou mais. O primeiro tempo do Galatasaray é muito bom. O time tem quase 80% de vitória, não perdeu nenhuma primeira etapa, marcou 11 gols, sofreu apenas 1. Excelente. Mas o Kayserispor, apesar de não ter um número tão elevado de vitórias, não tem tantas derrotas, ok? É um time que sofre, marca um pouquinho, né? Praticamente metade do que o Galatasaray consegue marcar, sofre bem mais do que o time do Galatasaray, mas não tem tanta derrota. Então é um primeiro tempo que eu vejo superioridade do Galatasaray, que a gente pode ter isso daqui, mas é um Kayserispor que pode se conter, pode tentar segurar um pouco mais. No segundo tempo, nós temos um Galatasaray reduzindo o número de vitórias, aumentando um pouquinho o número de gols sofridos. Porém, apesar de parecer uma situação ruim, o adversário passa a ceder mais espaço. Chega a quase 60% de derrota e teve 12 gols sofridos. Comparado ao primeiro tempo, que foi 5, é mais que o dobro, né? Então, me parece um segundo tempo talvez um pouco mais arriscado para o Galatasaray, mas também com possibilidade de mais oportunidade para poder marcar gol. Tá? Talvez um segundo tempo mais pautado para o over. Né? Uma situação curiosa é que o time do Kayserispor é muito bom na bola aérea. O Galatasaray não sofreu tantos gols de cabeça, inclusive é uma equipe que até marcou de cabeça com bastante frequência, mas é bom ter um pouco de cuidado por aqui, principalmente para você que é um trader, tá?
trabalhando a favor do Galatasaray. Se o Kayserispor começar a construir situações para ter escanteio ou bola para lançar na área o tempo todo, é bom você tomar um pouco de cuidado. Nos momentos dos gols, temos a aceleração do Galatasaray nos minutos finais. Isso é interessante. Espero que essa aceleração do Galatasaray seja para poder matar o jogo no contra-ataque e não para tentar buscar uma recuperação, ou seja, que o favorito já esteja vencendo, né? O Galatasaray tem sofrido bastante gol no meio do segundo tempo, final do primeiro, início do segundo, tá? E a mesma coisa acontece com o Kayserispor. Então, me parece uma tendência de termos mais gols no final do primeiro e no meio do segundo tempo do que propriamente no início do jogo, tá? Pelo menos é o que tem demonstrado assim as equipes. Se você, assim como eu, é um trader, provavelmente a gente vem para buscar esse back favorito ao Galatasaray. A gente tem aqui um favorito com muita necessidade e, obviamente, com uma cobrança maior. O que vai me colocar dentro do mercado? Um Galatasaray com muita intensidade, marcando pressão e recuperando a segunda bola depois que finaliza ou cruza para a área. O que vai me tirar do mercado ou não me fazer entrar? Os contra-ataques do Kayserispor acontecerem com frequência. Isso significa que o Galatasaray não está conseguindo neutralizar essa segunda bola. E também, se o Kayserispor, que é uma boa equipe de bola aérea, está conseguindo escanteios ou faltas para lançar na área com muita frequência. Não vai me interessar ficar a favor do Galatasaray assim, tá? Com o Galatasaray muito superior e dono do jogo, a cotação vai ser estabilizada. E aí a gente vai poder trabalhar sem problema nenhum. Lembrando, se você não tem medo ainda desse tipo de situação, você precisa conhecer um pouco mais do mercado do trade, das exchanges, que é um mercado que vai segurar um pouco mais o favorito, as pessoas vão ter mais paciência, né? Então você vai aprender mais sobre o peso do dinheiro que segura essa cotação fazendo o meu curso aqui embaixo. É de graça, tá? É só você tomar a iniciativa de aprender, porque é importante você conhecer mais sobre o mercado. E, obviamente, para você trabalhar numa exchange, você precisa de uma conta numa bolsa esportiva. E eu vou deixar o link da Betfair aqui embaixo, que é a maior bolsa esportiva do mundo. E tem agora um bônus específico para quem está aprendendo sobre trade, com reembolso, né? Caso você faça alguma cagada, tenha um resultado ruim nas primeiras semanas, você vai ser reembolsado. Tem um link aí embaixo explicando, tem vídeo também que o William deixa aí explicando sobre esse novo bônus. Se você é um punter por aqui, esse nervosismo do Galatasaray, ele também pode consumir um pouco a equipe. Principalmente se o Fenerbahçe conseguiu vencer o Gaziantep fora de casa. E aí eu te aconselho a dar uma olhada nessa tabela antes do jogo começar, para ver se o Fenerbahçe venceu o jogo. Porque se o Fenerbahçe abriu 5 pontos aqui, a ansiedade do Galatasaray vai dobrar. E aí talvez nessa dobra de ansiedade, a gente possa esperar, quem sabe, o segundo tempo. Para quem não se lembra, ou para quem não sabe, os últimos jogos entre eles, o Kayserispor conseguiu complicar a vida do Galatasaray com frequência. Tivemos um 0-0, uma vitória do Kayserispor por 2-1 e uma vitória do Kayserispor por 3-0, além de outro 1-1. Então, nos últimos 5 jogos, o Galatasaray só venceu uma partida. Foi de goleada? Foi, mas só venceu uma. Perdeu 2 e empatou 2. Então é uma equipe que consegue com frequência complicar a vida do Galatasaray. Mas, como existe uma necessidade muito grande do favorito por aqui, uma pressão, né, uma cobrança, pode ser que a gente tenha uma pressão maior no primeiro tempo, mas o Galatasaray pode ir para cima no segundo tempo e buscar. Eu acredito num segundo tempo mais pautado para gols, principalmente se o jogo não estiver empatado, tá? Caso o Galatasaray estar na frente, o Kayserispor provavelmente vai se expor, pensando na possibilidade de empatar o jogo assim como fez o Sivasspor, e o Galatasaray vai pensar, opa, se eu ficar só recuado igual eu fiz contra o Sivasspor, eu vou tomar um empate de novo. E aí, provavelmente a gente vai ter um Galatasaray mais agressivo trabalhando nos contra-ataques. Eu, como não sou um punter, prefiro pensar no mercado de gols depois do Galatasaray na frente do placar, se é que isso vai acontecer, e prefiro olhar para o over 2,5, com uma cotação próxima de 2. Se você é um punter, eu só te aconselho a trabalhar a favor do Galatasaray no segundo tempo. Esteja ele perdendo para buscar uma dupla chance, porque é muito importante que o Galatasaray pelo menos pontue, se ele estiver atrás do placar, ou para buscar uma vitória se ele estiver empatando o jogo a partir do minuto 50, 60, quem sabe com uma cotação também mais próxima de 2. Às 16h45, a Atalanta enfrenta o Frosinone dentro de casa com uma cotação de 1,40. O time é bem favorito e é uma Atalanta, felizmente para quem gosta da história da Atalanta, uma Atalanta cada vez mais madura, né? Para quem conhece, a Atalanta recentemente esteve na Champions, fases de mata-mata da Champions, esteve
nas finais da Copa Itália recentemente também. Então é uma equipe que fez muito bonito, né? É uma equipe de história na Itália, mas recentemente conquistou bastante admirador e eu sou um deles. Eu tenho algumas camisas da Atalanta, me deu bastante alegria nessa época recente. É mérito do Gasperini de novo, o que a Atalanta vem fazendo. Infelizmente naquela época, né, como da Atalanta tinha o Papu Gomes como seu principal jogador, o Zapata. O Gasperini também teve problemas no vestiário, parece que a Atalanta perdeu um pouco o grupo e agora, aparentemente, o Gianpiero Gasperini, nosso querido Geppetto, parece que trouxe de volta a maturidade para essa equipe da Atalanta. O Frosinone vem de 4 derrotas consecutivas e acabou de ser eliminado na Copa Itália. Sua aventura na Copa Itália, o time que eliminou o Napoli por 4-0, tomou 4-0 da Juventus e foi eliminado nas quartas de final. A Juventus agora enfrenta a Lazio na semifinal e a Atalanta pode ser a finalista, quem sabe, para enfrentar a Lazio ou Juventus, dependendo do resultado na semifinal contra a Fiorentina. A Atalanta não perde há 5 partidas. Dentro de casa venceu o Sassuolo por 3-1, o Lecce por 1-0, a Salernitana por 4-1 e o Milan por 3-2. Realmente é uma equipe que vem cada vez mais madura, cada vez mais sólida, mas vamos tentar entender aonde que o Frosinone pode tentar complicar a vida desse favorito. A Atalanta venceu quase 70% dos jogos em casa, mas não é uma equipe que sai tanto na frente do placar. 56% obviamente é maior do que 33% do Frosinone, mas não é um número tão alto, tá? O Frosinone não venceu nenhum jogo fora, uma das poucas equipes na Itália que ainda não ganhou fora de casa, né? Ele, o Cagliari e o Lecce não conseguiram vencer ainda fora de casa. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a Lazio vence a equipe do Lecce por 1-0. A Lazio tá jogando em casa, o Lecce novamente em casa. Então, aparentemente, o Lecce não vai conseguir mudar ainda essa escrita, né? O Frosinone tem uma média de gols sofridos bem alto, sofreu em praticamente todos os jogos. E um ataque relativamente frágil, não consegue chegar a um gol por jogo. Então, aparentemente aqui, a Atalanta é bem favorita. O primeiro problema que a gente encontra por aqui é o primeiro tempo. Como é uma equipe que não tem tanta iniciativa, que não sai tanto na frente do placar, é uma equipe que não tem um primeiro tempo tão agressivo. O número de vitórias é parecido, o número de derrotas é parecido, o número de gols sofridos e marcados também não é tão diferente. Então não existe, estatisticamente falando, superioridade da Atalanta no Frosinone no primeiro tempo, ok? Então, muita cautela. Geralmente, quando a gente olha essa cotação de 1,40, a gente já vem com essa animação, com essa euforia para trabalhar a favor do favorito. Cuidado, isso aqui a gente vai precisar confrontar com o que está acontecendo ao vivo para ter essa confiança, porque na estatística, a Atalanta não vem sendo superior no primeiro tempo. No segundo tempo, perceba que é completamente diferente. A Atalanta chega a quase 70% de vitória, não tem derrotas, apenas 3 gols sofridos e 13 gols marcados. Olha que contraste. O Frosinone tem 13 gols sofridos e 4 marcados. É praticamente o inverso, né? Além disso, o Frosinone vai a quase 80% de derrota. Então, para você que é um punter, pode ser um cenário ideal, quem sabe a Atalanta tendo dificuldade no primeiro tempo e agressividade no segundo, para você buscar uma cotação um pouco mais alta. Aqui nós temos outra situação engraçada, né? Aquela brincadeira do aplicativo de namoro. A bola aérea da Atalanta encontrando a fragilidade defensiva do Frosinone, né? A Atalanta marca bastante de cabeça, de bola parada, e o Frosinone tem sofrido muitos gols de cabeça e também de finalizações de fora da área. E para quem gosta de gols tardios, temos aqui uma equipe do Frosinone que sofre bastante nos minutos finais, principalmente se estiver atrás do placar, né? Quase 50% dos gols sofridos a partir dos 70. A Atalanta acelera bastante nesses momentos também. Depois do minuto 50 marca 70% dos seus gols. Se estiver na frente do placar vai ser um jogo interessante para a gente buscar, quem sabe, um over limite, né? Por exemplo, a Atalanta vencendo por 1-0 no minuto 70. Se o Frosinone estiver vindo para cima com tudo, tentar buscar esse over 1,5 com uma cotação próxima de 2 pode ser bem interessante. Se a Atalanta estiver atrás do placar, dá para tentar buscar esse empate anula, quem sabe, essa dupla chance da Atalanta, porque é uma equipe que provavelmente vai utilizar da bola aérea para tentar punir o seu adversário, e o Frosinone tem tido dificuldade de manter vitórias fora de casa, tá bom? Então pode ser um jogo, sim, bem interessante. Eu, particularmente, quero trabalhar um back favorito na Atalanta no primeiro tempo. Como trader, eu quero, mas eu preciso que a Atalanta me surpreenda. Eu não vou fazer nenhuma entrada na Atalanta pré-jogo só porque a Atalanta é mais time, porque ela não perde a 5 jogos, piriri, pororó. Não. A Atalanta não vem fazendo bons primeiros tempos, a gente já conseguiu conferir isso aqui, e para que eu me posicione, ela vai ter que me surpreender.
não vou ficar assustado por aqui. Não vou sair afoito fazendo nenhuma entrada a favor da Atalanta, ok? No segundo tempo, para você que é um Panther, pode ser um cenário interessante. Nas opções de jogos extras para você complementar a sua grade de trabalho nessa segunda, que é uma grade mais reduzida, nós temos a Copa da Ásia, a Coreia do Sul enfrenta o Bahrein. Acho interessante acompanhar essas Copas da Ásia, a Copa das Nações Africanas. Nesse momento, por exemplo, está jogando o Japão e Vietnã, está 3-2 para o Japão. O Japão começou vencendo por 1-0 e depois tomou a virada e depois teve que revirar. Foi até interessante, viu? Vale a pena ficar de olho. Já falamos também do Senegal, 11 horas da manhã contra a Gâmbia na Copa das Nações Africanas, Galatasaray, Atalanta e também a Argélia, outra equipe favorita e forte aqui para enfrentar a Angola. Bom ficar de olho nesse jogo ao vivo para ver como que vai se comportar a seleção da Argélia. Camarões enfrenta a Guiné, aqui já é um jogo bem mais parelho, tá? Porque essa daqui não é a Guiné-Bissau, é a Guiné. E a Guiné tem jogadores bem fortes também, assim como a seleção de Camarões. E para complementar, também dá para trabalhar alguma coisa no Vitória contra o Arouca, né? O Vitória vem motivado, se classificou na Taça de Portugal, vinha de um empate no Derby do Minho contra o Braga no último lance do jogo, tá bastante jogos sem perder, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem derrotas, 5 vitórias nesses 7 jogos. Vale a pena ficar de olho, viu? O Arouca vem de 2 derrotas seguidas, classificação aqui do Vitória bem próximo do Braga, dependendo se o Braga se complicar ali contra o Porto fora de casa, o Vitória pode chegar mais próximo. É um jogo interessante, quem sabe para ficar de olho numa dupla chance, o empate anula do Vitória, pode ser interessante, mas acompanhe ao vivo que é o melhor, tá bom? Eu vejo vocês na terça-feira. Se você não deixou o like no vídeo, por favor, antes de ir embora, não esquece também de se inscrever no canal, é um prazer ter você por aqui. Faz o simples, em dias cheios, em dias com grades fracas, passo a passo, que a gente vai chegar lá. Um abraço.